Tudo começa quando naquela noite de lua cheia. Naquela noite comum surgiu um cara correndo de algum e chamando por um táxi. Mas de repente ele é pegou por algum misterioso. Depois a cena é cortada onde temos 3 amigos conversando e muitos animados ao que vão fazer agora. Mas mal sabem eles o que está prestes a vir que mudará a vida deles para sempre. Quando surge uma garota misteriosa, um dos amigos repara na garota. Quando Brian e a garota começam a trocar olhares. Depois disso vamos para outra cena onde eles estão indo para a torre. Brian e seus amigos estão escondidos e decidem subir a Torre Eiffel. Quando eles chegaram lá, Brian fica admirado com a visita. Ele nunca tinha visto nada tão belo e por um instante ele fica admirando a vista. De repente Brian teve uma ideia tanto quanto perigosa e os amigos de Brian ficam um pouco curiosos querendo saber o que ele apronta dessa vez. Brian ouve um barulho de alguém se aproximando. Alguém começa a se aproximar. Brian e seus amigos de repente se escondem. Quando aquela mulher do trem se aproxima da Torre Eiffel, ela fica pensativa por um instante. Quando Brian percebe que ela ia se jogar, ele decide ajudá-la. Mas por um instante ela fica pensativa. Quando ele mal espera, ela se joga. Brian pula junto para ajudá-la. Ele se arrisca muito ajudando ela. Mas quando parece o fim dela, Brian consegue segurar seu pé. E a salva por um instante. Brian bate sua cabeça muito forte. Depois de Brian bater sua cabeça, ele acorda em um hospital com seus amigos em volta preocupados com ele. Um dos amigos dá o sapato que ele tinha pegado daquela mulher que ele salvou na Torre Eiffel. Logo após isso, os amigos de Brian tentam achar alguma pista sobre aquela mulher misteriosa e lhe procuram sobre todos os lugares possíveis. Um tenta achar uma mulher, mas acaba levando um tapa. Outro tenta achar um homem com jornal, mas acaba sendo visto como louco. Brian acorda e se depara com algumas crianças brincando. Do nada ele vê aquela mulher e decide ir atrás devolver seu sapato. Mas inesperadamente um homem bate nele sem querer com uma porca. Brian fica irritado pois ia devolver o sapato daquela mulher. Ela some misteriosamente. Um dos amigos dele mostra o endereço dela. Eles decidem ir atrás dela, mas foi a pior escolha deles. Chegando lá, é uma casa muito estranha e grande. Brian junto aos seus amigos chama por aquela mulher. Ela aparece e fala para eles que está ocupada quando Brian nota um suco vermelho na mão dela e começa a tocar a campainha muito preocupado, mas a mulher surge e diz: estou ocupado. Brian e seus amigos têm uma ideia para tentar falar com essa mulher misteriosa. Quando do nada ela apareceu, Brian convence ela a ir tomar um café com ela. Brian acaba se engasgando com o café. A mulher tenta chamar ajuda. Ela vê um papel que ela tinha deixado na Torre Eiffel. Então ela percebe a situação, mas Brian insiste para ela fica. Depois dessa situação, Brian sem querer derruba um preservativo e sem querer na mesa. Ela pega, mas Brian finge-se chiclete e começa a mascar até que derruba sem querer na mesa do lado. Enquanto conversa rolava, um homem chega e tenta confrontá-lo. O homem tenta confrontá-lo. Os amigos de Brian tentam ajudar, mas são jogados longe. Quando a mulher percebe a situação, age jogando o homem longe. Todos ao seu redor ficam impressionados. Depois do ocorrido, Brian sai correndo atrás dela. E ela o ignora até chegar em uma ponte quando os dois quase se beijam. A cena é cortada para... Novamente Brian e seus amigos vão na casa dessa mulher misteriosa. Chegando lá, são recebidos por um homem estranho, que os logo em seguida faz um convite duvidoso para eles. Porém eles decidem ir a essa festa misteriosa. Chegando lá, são recebidos por um homem estranho, porém decidem entrar. Quando entram, depara que é um lugar um tanto esquisito. O amigo de Brian vai na casa dessa mulher misteriosa. Ao chegar lá, chama, só que ninguém atende.
Então ele decide procurar uma entrada. Ele acha ao entrar lá dentro se depara com a mulher presa em uma gaiola feito um animal. Ela suplica por ajuda e fala que precisa de ajuda. Ele ajuda, mas acaba recebendo um golpe e fica desmaiado. O amigo de Brian acorda e vê que está preso e irá tentar fazer de tudo para sair. Enquanto isso, a mulher misteriosa vai atrás de Brian. Chegando lá, é barrada por um homem careca. Ele não deixa ela entrar, porém ela usa força e ele fica com medo e acaba deixando entrar. Brian, dentro da casa, vê uma movimentação estranha. Quando estava quase bebendo, a mulher misteriosa chega, salva Brian a tempo. Quando ia sair, foi novamente barrada, porém o homem a deixou sair. O outro homem, vendo isso, foi confrontá-lo. Enquanto isso, o amigo de Brian tentava sair a todo custo. Ele teve uma ideia. Pegou as roupas, amarrou e joga lá perto da chave. Quando as chaves estavam lá, ele tentou derrubar. Tentou até que conseguiu. Se liberta. Brian beija a mulher misteriosa. Mas de repente sente algo nas costas, como garras muito afiadas. E a mulher misteriosa diz a Brian: sai dali o mais rápido possível, e o joga contra a parede. Mas Brian não estava querendo sair. Então a mulher misteriosa joga tijolos nele para ele sair de lá o mais rápido possível. Dentro da festa, as pessoas começarão a se transformar em werewolves. Todos parecem estar alucinantes diante da lua. E cena volta para a mulher misteriosa Jaci. Mulher misteriosa começa a se transformar em uma espécie de werewolf. Está hipnotizada diante da lua cheia. Ela começa a contorcer, ela tira suas roupas e começa a assumir a forma de uma fera quádruple. E algum chama sua atenção, ela vai até lá com sua visão noturna. Os outros na festa estão todos também se transformando em werewolves. Tudo começa uma agitação, todos estão em pânico total. Até que voltamos à cena do amigo do Brian. Ele achou um tipo de pelo e resolveu tentar investigar. Voltamos para o outro cara preso na jaula tentando escapar. Até que ele conseguiu. Ele, vendo algum estranho de longe, decide chegar perto. Quando ele se aproxima e olha um werewolf. Quando ele se assusta com aquela coisa, de repente essa coisa vem em sua direção correndo a cama junto. Ele tenta pegar, mas acaba conseguindo escapar. Ele pega uma colher, tenta abrir a porta até que conseguiu. Só que a porta não tinha saída. Então o werewolf veio para cima dele. Ele começou a escalar e acaba conseguindo pular por cima do werewolf e escapar. O amigo do Brian estava investigando quando vê algum no escuro. Ao se aproximar-se um ser meio lobo e homem pula para cima dele, o devorando sem dó e piedade. Nesse exato momento vemos suco vermelho saindo. E um corpo saindo da água juntamente com o suco vermelho. Depois disso somos cortados para a parte que Brian estava andando quando se depara com um ser quádruple. Ficando em pé olhando em sua direção. Nesse exato momento Brian saiu correndo em direção ao portão. Quando se aproxima, aquela verá derruba o portão e vem na sua direção. Quando ele acertar no seu peitoral uma lança. E nesse momento ele consegue escapar, só que ao chegar lá na frente se depara com um outro werewolf, tenta puxá-lo, dando uma mordida cruel na sua perna. Ele tenta escapar até que consegue escapar pelo bueiro. No outro dia, ele acorda em uma casa estranha. Quando é nos mostrado que ele está na casa daquela mulher misteriosa e pelo que aparenta ela está fazendo o suco vermelho para ele beber. O amigo dele tenta o avisar de algum, mas bem na hora aparece a mulher misteriosa juntamente com o suco vermelho e ela decide olhar o ferimento que ela mesmo deixou nele. Enquanto ela olhava, ele começou a ter certas alucinações que foi alucinando pegando no pé dela. E bem na hora ela chega e o vê fazendo isso. Enquanto ele está lá imaginando pegando no pé dela, ela chega e o vê fazendo aquilo e o acorda.
A cena é cortada para essa onde a mãe dela, meio viva morta, aparece e fica fazendo umas perguntas. Enquanto ela tampa o rosto dele para ele não a ver, ele acaba vendo pelo espelho. Quando de repente ele acorda assustado como se viu um fantasma. E ela fica oferecendo suco vermelho, como se queria que ele tomasse isso a todo custo. Quando do nada ele vê novamente aquele fantasma, se assusta de tal forma que pula a janela e sai correndo na rua quase sem nada. Somos cortados para essa outra cena onde é mostrado ele comendo carne como se nunca tivesse comido carne na vida. Até que entra uma mulher, ele começa a se sentir atraído por ela. E logo após isso ele começa a andar em quatro até essa mulher. E então ele passa o nariz bem na sua saia e a mulher, vendo isso, começa a questionar. Até que ele diz que é americano, ela fica impressionada nele. E logo em seguida, depois desse debate, é nos mostrada ela juntamente com ele em um banquete. Enquanto ele estava nesse banquete, e é servido um alimento que ele começa a ter alucinação. Ele se assusta, pois começa a ver seu amigo que já faleceu. E nós mostrado que somente ele está vendo o amigo falecido dele. Depois de toda essa confusão, os dois decidem sair do restaurante. E mal eles sabiam que tinha um homem atrás deles dois. O homem que tá seguindo eles. Fingir roubar algum só para distrair eles. E vamos para outra cena onde é mostrado esse homem e essa mulher tendo um momento em cima do túmulo do cemitério. Tendo um momento deles dois, até que certo momento o homem começa a se contorcer. Sai correndo e pula dentro de uma mini piscina. De repente a fera surge de dentro da mini piscina. Nesse exato momento começa uma perseguição sem fim. Fera caça mulher, homem caça fera. Ele começa a perseguir a mulher, só que fica confuso por causa do cheiro de duas pessoas em um só lugar. Ele persegue a mulher em todos os cantos possíveis. Até que se somos mostrados nessa cena. Homem tenta atirar na fera, só que acaba errando. E logo em seguida a fera devora a mulher. E parte para cima do homem e do cachorro. Outro dia o homem que se transformou acorda totalmente nu, sem nenhuma roupa e com vários fotógrafos em sua volta tirando várias fotos. Depois é mostrado nessa cena uma pessoa fala-se de que ele desviveu. E logo em seguida vamos também para essa outra cena que mostra ele sendo atormentado por essas pessoas que ele desviveu. Vamos para essa outra cena onde ele está conversando com os dois fantasmas das pessoas que ele desviveu. E é quase atropelado. E quando os dois fantasmas tinham discussão, chegam alguns homens e pegam o Brian. E é nos mostrado que ele está sendo levado a um castelo. Chegando lá, os outros werewolves queria que Brian desvivesse o amigo dele. Só que Brian se nega e recusa a fazer isso. Quando eles entram em luta corporal, Brian contra os outros werewolves. E quando eles lutavam, chega a mulher misteriosa e decide ajudá-lo. Chegando lá, ela nos revela que aquele outro werewolf sem as pernas que atacou amigo do Brian na verdade era o pai da mulher misteriosa. E logo em seguida, e voltado a uma cena que mostra uma espécie de banquete, mostra novamente uma festa de novo. Que haverá muitas pessoas e aquele cara careca novamente. E quando Brian entra na festa, o outro careca avisa o outro sobre a chegada do Brian no local. Até que vemos a mulher do Brian subindo em cima do castelo indo atrás de algum. E vamos para outra cena onde Brian tenta avisar a todos o que irá acontecer naquele local. Enquanto Brian estava tentando avisar sobre o que ia acontecer lá, começaram a vaiar. E chegam os policiais e o tira lá de cima. Quando tiram o Brian, surge três figuras misteriosas que surgem da escuridão, começa a apagar as luzes. Em uma espécie de ritual pagão. Enquanto eles apagavam todas as luzes, um deles subiu no alto e ficou olhando por alguns segundos até que ele começa a anunciar algo e o público vai à loucura achando que é alguma brincadeira. A mulher misteriosa
Parecia estar planejando algum. As figuras de capuz começaram a aplicar as seringas neles mesmo até que algo acontece. O amigo do Brian surgiu, pendurado em uma cruz. E Brian, vendo isso, não aguentou ver isso. Pegou a arma do policial e foi pra cima, só que os policiais não deixaram. Quando algo muito sinistro começou a acontecer com as pessoas que aplicaram as seringas nos braços, aqueles que aplicaram as seringas, todos começaram a vir feras fora de controle. E o pânico tomou conta de todos, só se ouvia gritos e barulho de tiros. Até mesmo o policial, ao ver um homem pendurado na cruz, fez o sinal de cruz. E cena é cortada para quando tem Brian e sua amada se casando. Pessoal, não vou postar o filme por completo, pois não quero dar spoiler a ninguém que deseja assistir. Obrigado a todos que assistiram até aqui e não se esqueça de me seguir, curtir, comente e compartilha, pois não é nada fácil trazer esse tipo de conteúdo. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo.